Boa noite! Boa noite! Boa noite, Pana! Boa noite, Gabriel. Até que enfim você voltou. Eu estou de volta. Eu voltei. tentei mandar ele embora e não deu. Agora pra ficar. Mas que bom estar na sua presença. Bom ter você de volta. É muito bom, mas principalmente estar na tua presença. Sim, exatamente. Você que está aí toda sexta-feira, que nos acompanha, que reza conosco, que partilha conosco, que fala da sua vida conosco, é uma alegria. Mais feliz de estar com você do que com a Pâmela. Ah, tem dó, Gabriel. Mas eu prefiro vocês também, porque ele é meio chato, tá? Mas eu quero pedir uma coisa pra vocês. Vocês vão compartilhar o link deste podcast agora com o máximo de pessoas que você puder, pra elas virem aqui assistir também, entendeu? E eu tô esperando vocês aí no comentário, ó. Eu tô de olho em vocês todos aí. E mais feliz ainda de estar com o nosso convidado de hoje. Exatamente. Com muita alegria no coração, com muito amor. Bem-vindo ao hospício desta casa. Seja bem-vindo à loucura, mais uma loucura santa. Nós vamos receber com muito carinho hoje Leonardo Miguel. Boa noite, boa noite. Diretamente do exterior de Muzambinho. O Guaxupé tá bem mais frio, viu? Porque a cidadezinha começa a ser... Tem a tendência de ser mais quente, mas... Hoje tá mais frio aqui, mas vamos fazer esquentar, né? Vamos... Nós vamos unir Guaxupé e Muzambinho ainda. É isso aí. Nós vamos juntar. Nós vamos unir Guaxupé e Muzambinho. Depois a gente ainda. decide o nome, mas vai virar uma cidade só daqui a pouco. Porque é quase a mesma coisa já, uai. Nós vivemos lá, vocês vivem pra cá. Estamos todos juntos. Nós estamos nessa. Mas seja bem-vindo, irmão. Que alegria ter você aqui. É uma alegria pra mim, viu? Na verdade, eu vi o pessoal lá vindo aqui no Desperta, falando, mas o povo é chique demais, né? Falando, nossa, um dia eu vou ser grande igual eles. Assim, um dia eu vou... É uma alegria mesmo estar aqui. Muito obrigado, viu? Pra você que não sabe ou que não lembra, que câmera que tá esse negócio, Jesus? Tá aqui. Pra você que não sabe ou que não lembra, eu estive lá no podcast do Léo, Veritas Cash. Veritas Cash. Ele fala de nós, mas... Olha esse nome, meus queridos. Sensacional. Quando me chamaram, eu fui pesquisar o que significava pra eu saber. Porque nem saber o que significava, eu sabia, irmão. Sabe onde vai, né? De tão fino que é esse negócio. É finíssimo. Né? Estive Inclusive, lá. é muito bom, né? Foi muito bom. Estive lá e agora, com muita alegria, ele está aqui. Sim. Né? Eu falei que um dia nós vamos marcar de fazer podcast com podcast. Vai ser engraçado. Todo mundo entrevista todo mundo. Inclusive, a hora que acabar aqui, entra lá e confere lá. Exatamente. O episódio com o Gabriel tá muito legal, viu? Foi uma vez, nós tínhamos 1 hora para gravar, ficamos 1h30. Isso. Devido aos compromissos, né? Nós vamos conversando, vai. A gente foi conversando, e aí eles tinham reunião, eu tinha célula em Muzambinho. Tá e aí a hora que a gente viu, já não tava vendo mais. É muito legal. Mas que bom, irmão. Que bom de verdade ter você aqui. Seja sempre bem-vindo. Fica à Muito vontade, obrigado. você tá em casa. Tem uns Cheetos aqui, maravilhoso pra nós. Olha pra você ver, aqui Glória já é a mais Deus. chique que nós lá. Ó. Você foi lá, nós não oferecemos nada pra você. Agora você tem que voltar pra... Uns Cheetos pra nós. Eu olhei esses Cheetos hoje e falei... Na verdade, o Veritas realmente é o Léo... Na verdade, nós estamos acostumados a chamar ele de Léo Schulli. Quando chama ele de Léo Schulli, já cai mais 2 fios da cabeça, por isso que ele tá careca daquele jeito, viu? Na verdade, é Léo Kiuli, ele fala. A gente conhece ele por Léo Kiuli. Mas o pessoal também chama de Leonardo Vilhena, que também já esteve aqui, né? Sim, foi ótimo, inclusive. Ele foi o idealizador do Veritas, né? Que, inclusive, é no estúdio da casa dele, né? E eu entrei de Vamos começar falando sobre ele, então? Depois a gente... né? Sem linha cronológica hoje. Já que a gente está falando sobre ele, o Veritas Cash é um podcast catequético, né? Isso. Ele não é só um espírito de entrevista, né? E tudo, mas ele tem esta missão de catequizar, de evangelizar, catequizando as pessoas, ensinando as pessoas sobre a nossa igreja, né? Da onde saiu essa ideia? Como foi esse convite? Como foi para você participar? E como está sendo participar? E por que um podcast mais catequético do que de entrevista? Então, eu não sei de onde que ele tirou a ideia que daria certo para mim estar lá. Não sei. Só foi. Só. É que assim, a gente, graças a Deus, é muito unido lá, né? E assim, o pessoal fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí chama todo mundo e quem topar, topou. Eu falo, vamos fazer um podcast católico, né? E já tem alguns, mas vamos fazer aqui no Muzambinho também, estamos todo mundo junto. Aí ele falou, vamos fazer com o intuito de formação, né? Aí falou, vamos jogar lá no grupo lá, quem que dá
melhor ideia, aí ficou o Veritas Cast, né? A verdade, né? É isso que nós buscamos, né? Nós, como católicos, nós buscamos a verdade, né? E ficou Veritas Cast. Veritas Cast. É chiquérrimo. Achei sensacional. Pleníssimo. Chiquérrimo. Mas que bom. E é muito engraçado porque são 2 Léos, né? É. Sim. Então é Léo e Léo. Aí a senhora fala o Léo, aí... É desse jeito. O bom é que se você esqueceu o nome de alguém é Léo. Chama de Léo que tá Sim. tudo certo. Nós participamos de muita coisa junto, de muitos movimentos, muitos pastorais. Graças a Deus, nós participamos de muita coisa junto. E é sempre esse dilema. Sempre eu falo, Léo, mas qual Léo? Qual? Aí, às vezes, é o Léo da Vivi, que é a minha esposa, ou o Léo da Thalita, né? Que é a esposa dele. Ou o Léo Vilhena e o Léo Miguel. Aí a pessoa escolhe como quer chamar. E tudo isso teve um começo, né? Teve um início. Sim, sim. A sua história, né? Com Deus, ela teve início. E a sua história de vida também teve início. Nós temos esse problema, às vezes, de querer apagar aquilo que a gente viveu, né? Ah, eu comecei minha história com Deus, acabou o meu passado. Eu vejo que não, porque mesmo que não seja um passado, meu Deus, que bom, né? Mas tudo aquilo que nós vemos faz parte da nossa história e construiu quem nós somos hoje. Com certeza. Né? Então, desde aí da sua história, como foi a sua história, seu encontro com Deus, né? Quem é o Léo Miguel? Então, sem o nosso passado, a gente não seria quem a gente é hoje, né? E, então, a minha história, eu venho de uma família, por parte de mãe, inteira católica. Né? Então, a minha avó, eu lembro dela sempre... Eu lembro pequenininho, minha avó falava de um tal de Padre Léo, que ela gostava muito do Padre Léo. E eu, na época, não sabia quem era, nunca tive o interesse, né, de procurar quem era o Padre Léo. Mas eu sempre vi essa fé muito viva nos meus avós, principalmente, né? Por parte de mãe, que por parte de pai eu não os conheci. Por já serem falecidos antes de eu nascer, né? E então eu sempre vi essa fé muito viva. Mas nunca fui, como o popular diz, eu nunca fui tão praticante, vamos dizer assim. Eu nunca fui o católico praticante, né? Tanto que quando eu entrei no grupo de jovens, né? Eu não tinha primeira comunhão ainda. Eu era batizado, né? Fui batizado quando criancinha, mas não tinha nem a primeira comunhão ainda. Mas eu sempre fui um jovem, vamos dizer assim, bem tranquilo, né? Nunca tive grandes experiências, não fui tão radical assim. Tive lá os meus dias, né? Os carnavais, alguma coisa assim, que Muzami era muito forte, né? Mas nunca foi aquele negócio, nossa, que exagero. Então, em algumas vezes, eu ia à missa com meu tio, né, à noite, eu lembro bem, num domingo à noite. E aí eu, meu tio, Zé Roberto, e o Rafael, meu primo. E o Rafael participava do JCC. E aí ele, todo domingo, depois da missa, falou, agora depois da missa, vai o grupo de jovens lá, vamos com a gente, vamos participar lá, é legal. E aí eu sempre dava uma desculpinha, que eu sempre fui muito vergonhoso, assim, a ponto de errar o passo com medo dos outros estar olhando para mim, sabe? Muito vergonhoso. Na escola, não gostava de falar, sempre tive esse pequeno probleminha. E aí, eu falando, sempre dava uma desculpa pro Rafael. Falei, não vou não. Aí meu tio, não, vai sim, vai ser legal. E aí eu comecei a frequentar mais a missa com eles, nos domingos. E aí, todo domingo, vamos lá? E aí hoje? Aí cada domingo era uma desculpa. Aí foi acabando a desculpa, né? Não tinha mais o que falar. Um dia eu tinha ficado com a chave, outro dia eu tinha alguma coisa para fazer, foi acabando as desculpas. E aí eu falei, eu vou lá então. Vamos ver como é que é. Só que, como eu era muito vergonhoso, eu fui, já sentei ali atrás ali. E eu lembro que era uma época que estava próximo do Metanoia, né, que é um encontro que o grupo de jovens lá, o JCC, realiza, né? Isso em 2013, 10 anos atrás, né? Em 2013 eu tinha 15 anos. E aí eu falei assim, vou lá ver como é que é. Daí cheguei lá e gostei do estilão do grupo, o pessoal pulando, cada um no seu canto, no final todo mundo conversando. E eu fui embora naquele dia e falei, tô achando que semana que vem eu vou voltar. E aí, na semana seguinte eu voltei, realmente,
no grupo. E aí, eles já pegaram mais firme em mim. Falei, e aí, vamos fazer a inscrição? Porque acho que já estava assim, umas 2 semanas para o encontro, mais ou menos. Falei, e aí, tá na hora, vamos fazer a inscrição? Ó, vai acabar a vaga, vamos fazer? E aí eu falei assim, então faz aí, vamos tentar isso. E aí eu já fui direto pro meu primo. Falei, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho lá não, que eu tenho vergonha demais, eu não me deixe sozinho lá. Não, fico cegado lá, capaz, nem vi ele no encontro, nem sei onde que ele trabalha. Não, você não vai ficar sozinho golpe. Não. Caí no golpe e caí mais feio ainda no final de semana do encontro, que aí foi onde Deus mostrou para mim realmente que ele me amava do jeito que eu era, e foi aí que tudo começou a mudar, né? E aí eu entendi que Deus me amava do jeito que eu era, que eu não precisava ter tanta vergonha daquele jeito, que independente do que acontecesse, que as outras pessoas pensassem de mim, ele me amava daquele jeito. Então foi assim. Eu participei do Metanoia. No primeiro dia fiquei mais na minha, no segundo dia Deus já foi fazendo ali, conforme os momentos iam acontecendo, foi amolecendo meu coração. No sábado à noite, um momento muito forte. E Deus foi fazendo ali. E aí, a partir daquele dia, eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar, é a Igreja Católica. Eu tinha algumas dúvidas ainda, né? Se eu queria ser católico ou não. Aquela dúvida, né? Que cheguei a frequentar alguma outra igreja, mas assim, antes de um domingo, muito raramente, para experimentar mesmo, mas nunca firme em nada. Mas eu falei, não, ali, naquele final de semana, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero e vamos continuar. E ali eu engajei no grupo de jovens. A partir daquele dezembro, no final de semana do dia 13, eu lembro do dia 13, eu não lembro se era 12, 13, 14, se era 11, 12, 13, eu lembro que era no final de semana do dia 13 de dezembro de 2013. Que Deus realmente me fez sentir amado. 10 anos esse ano. 10 anos esse ano. 10 anos de história com Deus. Isso. Cara, e cada dia é uma experiência diferente. Né? A gente que está na caminhada. E como você disse, né? Muitas pessoas também sentem essa insegurança de ir a um grupo de jovens, ou de ir a um encontro de jovens, né? E às vezes as pessoas têm mais insegurança de ir num grupo de jovens do que de ir em qualquer outro lugar possível. Então, essa experiência que você teve não é uma experiência só sua, mas eu vejo que é uma experiência de muitas pessoas e de muitos jovens, dessa insegurança de ir num grupo de jovens. Meu Deus, o que acontece lá? Meu Deus, o que eles fazem lá? Meu Deus, será que eles vão chamar? Meu Deus, será que eu vou passar vergonha? Né? Será que eu vou gostar? Será que vai ser chato? Este medo impede tantas pessoas de fazer uma experiência profunda com Deus, e quando você perde esse medo e se lança, como vale a pena? Eu queria poder gritar isso para as pessoas, né? Depois que você faz a sua experiência com Deus, dizer, medo do quê? Medo de perder o quê? Deus vai fazer o quê com você? Né? Te matar não vai. Né? E nós temos tanto medo, somos tão corajosos para tantas coisas, mas às vezes quando se trata das coisas de Deus, nós somos medrosos. Né? A gente se importa muito ainda com a opinião dos outros. Sim. Né? A autoimagem, né? Então, assim, eu acho que acaba, pelo menos da minha parte, eu falo, nossa, mas lá é uma panelinha fechada, lá eu vou entrar, vou fazer o quê lá? O que eles vão ficar pensando de mim, né? Falar, eles não vão me acolher lá, não vão, né? E também o que os outros dizem quando você está lá dentro, né? A gente tem muito isso também, Virou né? beato, né? Agora é santo. Nossa, agora só fica na igreja, que isso? Que tá debaixo. Quem nunca ouviu isso, né? Falou assim, agora fica junto com o padre lá. Falou assim, e aí, o padre autorizou você fazer isso ou não? Então, fica muito isso também, né? E eu tive isso. Então, a partir disso aí, que eu comecei a caminhar e eu vi que o grupo de jovens não era esse bicho que eu fazia na minha cabeça, eu falei, nossa, que... E aí, como eu disse, eu não tinha nem a primeira comunhão. Com 15 anos, eu não tinha a primeira comunhão. E como era dezembro, né, que eu fiz o Metanoia, assim que abriu a inscrição para a Crisma, eu já fui procurar o que eu poderia fazer para mim fazer a primeira comunhão. E eu lembro que já no início do ano já abriu a inscrição. Na época eu conversei com o padre, eu acabei fazendo a primeira comunhão junto com a Crisma. Sim. E aí, nesse um ano, eu participava do grupo de jovens já bem mais atuante, bem mais firme já.
Eu lembro de participar das missas e ainda se preocupar muito, né, com a autoimagem, né? Porque eu não comungava, né, durante esse 1 ano. E aí eu ficava pensando, nossa, o que será que eles estão pensando de mim, né? Eu sou católico, eu venho aqui todo domingo e eu não estou levantando nem para comunhão. E aí, só que Deus foi quebrando isso, graças a Deus, sabe? Foi fazendo e graças a Deus, depois no final daquele ano eu fiz a crisma, fiz a primeira comunhão e aí continuei. Isso que você está falando é muito importante, porque nós vemos hoje muitos cristãos de imagem, né? Sim. De pedestal. Sim. Né? Eu faço só porque alguém está me vendo fazer. Né? Ou eu rezo quando tem alguém me olhando rezar. Né? Ou às vezes é o contrário. Não faço por medo das pessoas me verem. Né? Como você disse, meu Deus, eu sou o único aqui que não está comungando. Mas na verdade, naquele momento, aquilo que você está vendo era uma graça. Sim. Eu estou preparando meu coração, ansioso, para receber aquele que é o amado da minha alma. Então, eu estou aqui me preparando porque eu entendi. Eu não comungo, mas eu estou aqui porque eu entendi o que é a missa, eu entendi o que é a comunhão e estou me preparando. Né? Mas nós hoje somos tão padronizados que nós vivemos por aquilo que os outros vão pensar de nós. Então, se eu for à missa e alguém me ver na missa, meu Deus, o que vão pensar de mim? Né? E nós precisamos deixar de ser esses cristãos de imagem, né? É claro que não estou sendo negligente e faço o que eu quero e pronto, acabou. Não estou dizendo isso. Mas nós somos tão preocupados com a nossa imagem que nós esquecemos de Deus. Né? E nós nos esquecemos completamente. Às vezes eu deixo de falar algo para você porque eu me preocupo com aquilo que você vai pensar de mim e o que Deus vai pensar de mim. E o que Deus quer de mim. E o que Deus está me chamando para fazer. Né? Então, eu acredito que nós precisamos trabalhar muito ainda em nós e na nossa juventude esta imagem própria, né? Essa construção da imagem própria, de querer se encaixar para fazer parte de algo como um status, né? E não como uma sinceridade, não com um coração sincero. E Deus não vê a nossa imagem, o que os outros estão pensando da gente. Deus nos conhece naquilo que a gente mais tenta esconder. Ele é o único que vê o coração, né? O único que vê e está com a gente em todos os lugares. Então, não importa o que os outros estão pensando. Né? E isso, às vezes, serve para alguém que está em casa ouvindo. Né? Não importa o que os outros estão pensando. É Deus que está te dizendo que Ele te ama e não importa. A autoimagem, não importa isso. Né? Então, eu fiquei mais frequente no grupo esses 3 anos, né, de 2013 até o final de 2016. E aí eu voltei a frequentar outros grupos, né, da renovação carismática, que eu já tinha participado junto com o grupo de jovens, mas nunca dava para ser firme. Então, continuei a participar mais de um grupo da renovação, a frequentar mais a pastoral da comunicação, que eu participo da PASCOM em Musamin também até hoje. E aí me afastei um pouco do grupo de jovens, mas continuei na caminhada, nos outros movimentos, fazendo outras coisas. E aí eu voltei a conversar com a Viviane, né, que foi a minha esposa atualmente. Senhora! Atualmente a minha esposa, na época, sua amiga, né? Aí mas todo casamento começa assim. Na verdade, a gente tem uma história um pouco diferente. Quando a gente era... O que será que é diferente? Não sei, mas queremos saber. Porque antes de eu entrar no grupo de jovens, eu já tive um namoro com ela, né? Eu já tinha namorado ela antes. A gente já namorou quando era bem criança, bem mais jovem, né? Que se eu entrei no grupo de jovens com 15, acho que eu tinha ali de 13 para 14. Então, não sabia nem de que estava fazendo, né? Mas, uma criança. aquele namorico, né? De escola, né? Então, a gente namorou por um período. E aí, acabou que ela mudou de escola na época, foi para o ensino médio. E a gente não deu certo na época. A gente se separou e cada um seguiu sua vida, né? Eu entrei no grupo de jovens, aí comecei a frequentar e ela viveu a vida dela. E aí,
um bom período depois, né? Em 2016, no final de 2016, a gente começou a fazer autoescola junto. Na verdade, eu tinha 18 anos, né? Comecei a fazer autoescola junto com ela. E a gente se reaproximou, começamos a conversar de novo. E começamos a namorar. Começamos a namorar aí, passamos por 2 anos de namoro, 2 anos de noivado e nos casamos em 2020. O primeiro casamento da pandemia em Muzambinho, né? Porque 1 ano antes, no noivado, a gente já tinha marcado a data, uma data que a gente queria, que era bem próximo do aniversário dela, então a gente queria aquela data, quando nem se pensava em pandemia ainda, né? E a gente marcou aquela data ali. Quando veio em março de 2020, aquela loucura, pandemia, fechou tudo, mas a gente achava que ia ser 15 dias, né? Eu falei, então não 3 vai. meses no máximo. No máximo. Aí eu falei, não vai atrapalhar em setembro ainda, né? Tranquilo. Mantemos a data. Então, a gente foi mantendo e foi chegando perto. E aí a gente falou, e agora? O que nós vamos fazer, né? Porque a família dela é bem numerosa, a minha família também, mas a família dela, então a gente tinha preparado já tudo. Tava tudo preparado, tudo pronto. Quem já se casou aí sabe que E custa. suado e caro, né? Então, assim, a gente já tinha preparado tudo, tava tudo pronto, né? E aí foi chegando próximo e a gente foi conversar com o padre e eu falei, e aí, o que nós vamos resolver, né? Até então, tudo fechado. Inclusive, eu acho que as missas estavam começando a marcar. Tava bem devagar ainda. Tava começando ali. E aí eu falei, padre, a gente conversou e o que importa para nós é o sacramento, né? E lógico que a gente queria todos juntos, né? A gente queria porque o plano era esse, né? Inicial. Mas o que importa pra gente é o sacramento, então nós vamos manter a data. E aí foi o desafio, né? Porque nós, para organizar tudo de novo, de uma forma diferente, que a gente não sabia nem quantas pessoas poderiam estar no dia do nosso casamento. E no nosso casamento teve 15 pessoas, contando com 2 músicos e 2 fotógrafos. Então, realmente foi assim, os nossos pais, o padre, O padre. os nossos pais, os irmãos dela, nós 2 e meus irmãos e um casal, meus avós maternos, né, que eu disse também aqui sobre eles também. Então foi assim, foi mais difícil para ela do que para mim, né? Porque para a mulher é um pouco mais difícil, né? Essa questão, preparação, sonhou. Com certeza. Lógico, para mim também foi difícil. Eu não imaginava que seria dessa forma, né? A gente sempre imagina da forma tradicional, né? Que todo mundo está acostumado, com vários convidados. E, inclusive, o meu casamento foi transmitido. Tem até hoje no YouTube. E não tinha nem banco na igreja. Nem banco. Tava com cadeira de plástico ainda na frente, né? Então foi uma experiência diferente que a gente teve, né? Acho que poucos casais viveram dessa forma, né? Mas foi muito importante para nós também. Não me arrependo. Nem um minuto me arrependi de ter feito dessa forma. Na verdade, pelo contrário, foi uma benção, porque foi uma experiência que praticamente só nós tivemos, né? Poucas pessoas tiveram. Sim. E qual a maior diferença que você sentiu, assim, antes do casamento e pós-casamento, nessa vivência com Deus, né? Nessa vivência a 2 com Deus também, né? Qual foi a maior diferença que você percebe no Léo antes de casar e agora você depois de casar, construindo a sua família? Olha, a gente teve poucas diferenças entre casal ali, né? A diferença é que ela nossa, vai ver a hora de casar, todo mundo desanima a gente, né? Inclusive, quando a gente foi casar e que a gente falou, nós vamos manter a data, muita gente falou pra gente, não, gente, que isso? A pandemia, vai morar junto, desmarca esse casamento aí, hoje ninguém casa mais. Vai morar junto, vocês já estão com a casa pronta, a gente já estava com a casa pronta, né? Nós praticamente quase um ano antes a gente terminou a casa, que a gente já foi se programando, né?
nesses 2 anos de noivado, a gente já tinha construído a casa. Então eu falei, não, vocês já têm a casa, vai morar junto, tá fácil. Depois que voltar ao normal, vocês fazem aí do jeito que vocês preferirem, ou casa na igreja, ou casa numa fazenda. Muita gente incentivou a gente a fazer isso, né? E aí falou, não, nós queremos viver da forma certa, queremos fazer, viver o sacramento do matrimônio, né? E para mim teve um crescimento muito grande como cristão, né? Como homem, porque a Viviane me ajuda muito nas decisões, naquilo que hoje mesmo eu estava falando com ela, eu falei, nossa, parece que eu vou lá no podcast hoje, mas eu não tenho nada interessante para falar para eles. Aí ela falou, não é assim. Aí nós fomos conversando e ela desperta em mim algumas coisas que eu não percebo, né? Então, assim, é uma benção na minha vida, né? Não tem nem como agradecer, né? Que bonitinho. Que gracinha. Viviane assistindo orgulhosa neste Com momento. certeza. Queria estar aqui, na verdade. Ela não pôde estar hoje, mas Na próxima vez você traz ela. vou trazer. Traga. Mas eu vejo isso que você falou da mulher despertar algo, eu acho que isso é muito do casal, né? Eu também sou casada e muitas vezes eu sento pra conversar com meu marido e acho que a gente acaba despertando um no outro o que há de melhor também, Sim. né? Eu acho que isso é muito importante para se manter o casamento, né? Para se manter um relacionamento que foi baseado em Deus. Porque o que a gente mais ouve é, tipo, aqui que você vai casar, larga a mão disso. Hoje em dia, então, você ouve muito. Eu casei em 2019 na Igreja Católica, né? Mas eu tenho 10 anos já, estou junto com meu marido, e a gente sempre ouviu muito isso. Quando a gente foi casar, era do tipo, vai morar junto, não precisa, faz as coisas do jeito que vocês quiserem, mas não é por aí. A gente vê que quando se tem um relacionamento firmado em Deus, é diferente do que os outros relacionamentos do mundo, assim, né? Você vê que o pessoal tá aí. Por isso que não separa. Se tá lá firmado e tudo mais. E a gente enfrenta muitas dificuldades. Eu quero saber. Agora eu vou perguntar. Você não fica quieto. Mas eu quero saber se vocês têm muita dificuldade hoje em dia em manter um casamento católico certinho em Deus. Porque era uma coisa que a gente conversava aqui outro dia, né? Sim. No podcast aí pra trás. A gente falava dessa dificuldade que os casais católicos têm de manter. Eu quero saber se você vê essa dificuldade hoje em dia. Ó, a gente desafio, acho que a gente nunca vai deixar de ter, né? Na nossa vida como católico, porque Deus não disse que seria fácil, né? Mas que Ele estaria com a gente em todos os momentos, né? Então, assim, em todos os momentos, a gente vê, sim, as dificuldades, né? Inclusive, quando a gente vê a diferença em que o mundo está pregando e o que a gente tenta viver, né? Nós somos perfeitos, longe disso, mas muito longe. Mas nós tentamos a cada dia viver o que a igreja nos diz e sinceramente vale a pena. Porque hoje, graças a Deus, nós não temos filhos. Mas eu posso dizer, graças a Deus, que no meu matrimônio nunca entrou um método contraceptivo. Nunca. Isso, graças a Deus, no meu casamento nunca entrou. E muitas pessoas, quando você diz isso, falam, nossa, mas vocês são tão novos, casaram tão novo. Como que vocês já estão querendo arrumar filho assim? Vai arrumar igual gato, igual coelho? Como assim? Vocês têm que viajar, vocês têm que viver, têm que aproveitar. Vocês são muito novos. Mas, nossa, eu não me arrependo, e eu acredito que a Viviane também não se arrependa. A gente quer muito ser pais, né? Deus ainda, eu acredito que Ele esteja preparando, né, a gente. E rezem por nós, viu? Nós estamos nessa espera aí, e se Deus quiser, em breve, a gente conseguirá essa graça. Como o evangelho desses dias atrás, né? Não me lembro o dia certo agora, mas que dizia sobre a casa construída sobre a rocha. Sim. E a casa construída sobre a areia. Cristo é a rocha. O casamento que é construído em cima de Cristo, na base fortalecida de Cristo, da igreja, dos mandamentos, pode vir o vento, a tempestade, mas a casa não cai. O casamento construído na areia, quando vem a tempestade, vai desabar. Tudo vai desabar. Eu vejo isso, por exemplo,
não sou casado ainda, mas vejo o testemunho que eu tenho dentro de casa do meu pai e da minha mãe. De olhar para os dois e dizer quantos desafios eles passam, né? Quantos enfrentamentos eles passam juntos. Quantas dificuldades eles passam ainda. Quase 30 anos de casado. Mas passam. Porque construíram o casamento em cima de uma rocha, né? E hoje em dia, o que nós vemos são casamentos em cima de areia. Justamente porque não estão firmados naquilo que Cristo diz. Eu posso até querer ser de Deus, eu posso até conhecer a Deus, conhecer as leis de Deus, mas são poucos os que querem viver. É aproveitar a viagem, né? O tempo de espera, né, do namoro não é à toa, né? A gente sempre diz, né, que esse tempo é riquíssimo, a gente tem que saber aproveitar essas fases, né, da nossa vida. E o tempo do namoro é o tempo do conhecimento. E a gente sempre fala também, falou assim, o namoro é feito para largar. O namoro é feito para desistir. Falei, mas como assim o namoro é feito para terminar? Não existe. Falou assim, foi o tempo do conhecimento, né? É o tempo do preparo, de conhecer a outra pessoa, de viver um pouco mais próximo da outra pessoa e entender, realmente é isso, realmente é a minha vocação, ou não, né? É saber, como você disse, se eu passo os bois na frente do carro, então, aliás, se eu passo o carro na frente dos bois, eu não vivo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar muito Vai ruim. dar B.O. Vai dar muito ruim. Se eu não vivo essa experiência, uma hora vai chegar que vai dar ruim, né? E assim, vale a pena esperar, né? Vale a pena passar pelo namoro. É difícil? Sem dúvida, com certeza. Muitos desafios, mas nunca vai parar. Como a gente tem os nossos desafios como casados hoje, né? Essa espera, como eu disse também, por ter filhos também para nós, como é o nosso sonho, é um pouco difícil também, né? É difícil. Então, acho que desafios e medos e essas coisas a gente sempre vai ter na nossa vida, né? Com certeza, em todos os instantes. Exatamente. Todos os momentos. Mas se nós estamos de pé, nós caminhamos, nós conseguimos ir. Esse tempo de coordenação que você teve, né, à frente da juventude, que você mais enfrentou de dificuldade, você disse assim, meu Deus, eu achei que eu não ia conseguir passar por isso. Nós sabemos da dificuldade que é lidar com jovens, né? Tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita paciência, porque o bicho é bom para evangelizar. Mas o trem difícil também, né? Não, com certeza. Isso aí, como você disse, passou muita gente nesse tempo mesmo. Nesses 10 anos que eu frequento, muita gente passou por ali, por aquele salão paroquial, né? A gente sempre fala. Quanta gente passou pelos metanóias da vida. O metanoia é realizado em Muzambique desde 2009. E fora outros que aconteciam, né? Assim, quanta gente, cada um com seu estilo de vida, cada um com seu temperamento, né? Então, assim, o maior desafio que eu vi, eu acho que foi o julgamento das pessoas de fora. Porque eu via as pessoas, às vezes, abandonando o barco, vamos dizer assim, abandonando a caminhada pelo julgamento, realmente, sabe? Então, acho que foi isso um ponto que às vezes pesa muito para as pessoas, né? Era para aquele salão paroquial hoje estar lotado, vamos dizer assim, né? O Gabriel, que está aqui atrás das câmeras aí, participou lá com a gente, né? Muito tempo e, inclusive, você fez Metanoia de que ano, Gabriel? 2017. Então, assim, eu já não estava tão frequente no grupo mais, mas sempre ajudei, sempre estava junto, né, no Metanoia, inclusive até hoje, né, vamos dizer, eu bati de frente com aquilo que eu tinha, aquela vergonha que eu tinha, Deus foi moldando em mim, e hoje, por exemplo, o último Metanoia, eu animei o Metanoia, né, eu conduzi o encontro, né, então foi uma coisa assim que Deus realmente fez em mim, e foi um dos desafios que eu tive que passar por cima, né, que foi
lutar contra essa vergonha minha que eu tinha, de pensar no julgamento das pessoas, quebrar isso em mim e tentar viver do meu jeito, sabendo que Deus me ama do jeito que eu sou. E estamos aí, graças a Deus. Graças a Deus. E de fato entender que Deus capacita aquele que eles escolhem. Sim. Né? Às vezes nós deixamos de fazer muita coisa por medo. Né? Quando nós recebemos uma missão, um chamado de Deus, um propósito de Deus, nós deixamos de fazer porque nós temos medo daquilo. E de fato nós não precisamos ter medo, porque quem nos capacita é Ele. E se de fato foi Ele que nos chamou, é Ele que vai nos capacitar. Né? É Ele que vai fazer com que aquilo aconteça. Como no seu caso, uma pessoa que chegou com vergonha, que tinha vergonha de tudo, e que não por mérito próprio, mas por graça de Deus, De jeito nenhum. foi capaz de conduzir tantas coisas, tantos encontros, e que através da tua vida tantas pessoas foram levadas para Deus, né? Talvez você que está em casa também passe por isso, né? Meu Deus, eu pregar nunca na minha vida, eu cantar nunca na minha vida. Inclusive é um assunto que precisamos tocar aqui, né? Porque é músico. É verdade, tem isso também. A gente ficou sabendo disso. Precisamos tocar nesse assunto. Música é uma palavra muito forte, né? Mas de fato, às vezes, tantas pessoas que nos assistem que vivem isso, né? Imagina, Sim. Eu não consigo pregar. Eu, à frente de um grupo, nunca, não consigo, né? Então, em nome de Jesus, arranca esse medo. Vai com medo mesmo. Com a cara tapa, porque Deus faz acontecer. Deus vai lapidando, né? Vai mostrando, falando assim, não é a tua vontade, não é... E aí vai quebrando aos pouquinhos, né? Eu comecei, com pouco tempo, eu comecei a fazer a animação que a gente fala no grupo, né? Comecei a conduzir a famosa dancinha. A famosa dancinha, fazer os outros passar vergonha, né? O que era o TikTok? É o TikTok católico, é isso aí. Então eu comecei a fazer animação, e como a animação tem que estar muito entrosado com a música, eu comecei a estar muito participativo no Ministério de Música, né? E aí eu comecei a tentar cantar algumas músicas, algumas coisas, mas como eu disse, sempre muito vergonhoso, muito... E aí junto com isso também, junto com o Ministério de Música, tentei entrar na pregação, tentar fazer algumas coisas nesse sentido, que para mim realmente, para alguns pode ser natural, mas para mim realmente era muito difícil. Porque quando eu disse que eu errava o passo, era verdade. Eu no pátio da escola, quando eu era mais jovem, na hora do intervalo eu não podia nem sair andando, porque eu tinha realmente muita vergonha. Então Deus foi moldando isso aí, né? E cantar na frente de todo mundo, assim, um salmo, por exemplo, na missa. Nunca que eu imaginei que eu iria fazer isso um dia, né? E Deus mostra, né, que os planos dele são diferentes dos nossos, né? E vai fazendo. E aí, a questão da música, eu falo sempre que existem dois tipos de músicos, né? Os que têm o dom, que realmente sabem fazer, e os insistentes, né? E eu entro literalmente nos insistentes. Que por mais que às vezes fique ruim, tá tentando fazer alguma coisa. Que a música fez muito parte também da minha caminhada, né? Eu sempre gostei muito da música e eu ouvia aquelas bandas católicas antigas até, Flanders, Rosa de Saron, na época do Tchelão, do Guilherme, e eu via e falei, nossa, essas músicas são boas demais. Como que eu não experimentei isso antes? Como que eu não ouvi isso antes? E aí, música sempre fez muito parte da minha vida. E tá aí, eu fui insistente mesmo e consegui arranhar algumas músicas. Que você canta? Isso, toco bateria. E toca bateria. Aí, seu marido também é baterista. Ele vai amar. Ele vai amar. Se eu sei um pouquinho de bateria também, é mérito do Léo também lá, viu? Que ele que me ensinou algumas coisinhas. Né? Não, o Léo já é o outro tipo de músico. Ele tem o dom. Entendi. Ele veio de fábrica. Se eu falar pra ele tocar uma música de ouvido lá, toca. Inclusive, nunca ouvi ele cantando, vocês acreditam? Eu também não. Por que ele não cantou no podcast? Porque não deu. Ele tava ruim na garganta. Ai, é verdade. A gente ia trazer ele aqui só pra cantar de novo. Eu nunca ouvi ele cantar, você acredita? A gente vai trazer aqui só pra ele cantar. Já vi ele tocar, a gente foi no luau do Gol esses dias pra trás. Eu vi ele tocar, mas cantar eu nunca vi ele cantar.
Inclusive, a gente tá vivendo a festa do milho lá em Muzambique, né? E ele tocou todos os dias, o Léo. Recebeu uma pamonha, glória a Deus, igreja, que eu ganhei uma pamonha. Ganhou uma pamonha da festa do milho? Pamonha. Ai, que beleza. Ganhei pamonha. Super contente. Nossa, que mês nós vamos pra lá, se Deus quiser. Do nada. Aí, você ajudou muito na casa de apoio também, né? Isso, aí a gente do grupo de jovens sempre teve muito ligado, assim, com a casa de apoio também. Explica pro pessoal de casa sobre a casa de apoio. Acho que dos que passaram aqui, ninguém falou da casa de apoio, né? Explicou da casa de O apoio. Léo falou, mas falou muito pouco. Véi, já veio a Rose, os meninos já vieram, mas a gente nunca parou pra falar um pouco sobre a casa de apoio, né? Então, a casa de apoio, a casa de apoio São Francisco de Assis, né, em Muzambique, o nome já diz, né, São Francisco. Ela é uma casa que acolhe hoje os irmãos que estão em situação de rua, que passam por alguma dificuldade com o vício da bebida, da droga, nesse sentido. Né? A gente fala uma casa de triagem. Nós temos os moradores, que a gente chama de filhos até da casa, né, que já moram lá há muitos anos, e temos aqueles que passam, né, pela cidade. A gente sabe que tem aquelas pessoas que sempre estão andando, né, os andarilhos, né, que a gente fala. Então eles sempre estão andando de cidade em cidade, e aí às vezes não tem um lugar de ficar, não tem uma alimentação adequada. Então a casa de apoio lá em Muzambique está para isso, né, para acolher essas pessoas que estão passando pela rua, de ter um banho quente, ter um alimento digno, né, um lugar para dormir. Então a casa de apoio é isso aí, essa missão que a gente tem lá. O Gabriel também faz parte lá com a gente. Como São Francisco ensinou, né? Isso. A missão que ele deixou. E a festa do milho é para... Isso, a festa do milho é em prol, fundos, né? em prol da casa de apoio, né? Que a casa de apoio é uma instituição sem fins lucrativos, então ela vive da providência de Deus, É uma vive de obra de doação. Deus de fato. Sim. Né? Você conheceu lá, né? Conhecia, não conhecia, mas eu fui lá conhecer aquele lugar, aquela benção. Não, é só chegar na porta lá e ver a providência de Deus Sim. física. Sim. Porque, assim, ninguém explicaria, ninguém explica uma instituição que não tem renda construir um prédio daquele, graças a Deus, hoje próprio, né? E proporcionar isso para os andarilhos, Isso. moradores de rua, pessoas que precisam. Porque nós vemos, às vezes, pessoas que acolhem ou que fazem um tipo de trabalho social, mas que colocam em qualquer lugar, que serve qualquer coisa. E lá não. Muito bem arrumado. É simples, claro. Nós não estamos aqui para ter luxo, né? Sim. É uma casa de São Francisco. Mas, assim, com muita delicadeza, sabe? Uma coisa muito bem arrumada, muito bem montada, muito bem estruturada para acolher e, de fato, acolher, receber, para que eles tenham algo digno, né? Sim. Para que recebam algo digno. Isso foi o que mais me encantou, assim, lá na casa de apoio. Quando eu entrei lá, que eu vi toda a estrutura, dizer assim, o andarilho ou o morador de rua que passa por aqui, ele não fica em qualquer lugar. Ele não fica jogado aqui. Não. Ele tem cama, dignidade. Né? Ele tem um lugar com Sim. dignidade para ficar. Né? Sim, principalmente nessa época do frio, né, que a gente está agora. Não que as outras épocas do ano também não sejam difíceis, mas nessa época mais, né? É muito triste estar na rua. Né? E algumas pessoas realmente estão na rua porque não tem outro lugar para estar, né? Então, assim, realmente a casa de apoio, quem não acredita na providência de Deus, está convidado a passar uma semana lá. A passar uma semana lá que, assim, eu trabalhei na casa por 2 anos, diariamente, todos os dias eu estive lá. E, assim, de experiência que eu tive lá, da providência de Deus, foi, assim, nos mínimos detalhes, sabe? De tá acabando a carne do freezer e chegar a doação de carne no mesmo dia, sabe? Chegar, assim, lógico que Deus faz, né? Na margarina, faltar uma margarina para colocar no pão para os irmãozinhos e chegar uma margarina que tava para vencer dali uma semana. E aí, mas assim, só coisa boa, sabe? Só coisa que Deus preparava realmente. Você via que tinha um cuidado de Deus ali, sabe? Às vezes não servia pro mercado para ele vender, alguma coisa assim, mas ainda tinha validade, ainda tinha muito. Era coisa boa que tinha lá, sabe? Então, você via. Nós estamos ali, né? No caso, eu não estava lá, mas vocês que estavam ali para cuidar dos outros e acabaram vendo o cuidado de Deus e levando isso para a própria vida, né? Sim. Ali eu aprendi muito a contar com a providência de Deus, Sim. né? Porque ali é nítido
todo dia, diariamente, todas as horas. É nítida a providência de Deus ali. E aí a festa do milho é em prol disso, né? Nós organizamos, a diretoria da Casa de Apoio organiza essa festa, mas que conta com a ajuda da comunidade católica inteira, que, nossa, sem a ajuda, a Casa de Apoio não seria nada, né? Então, a gente conta com a ajuda de todo mundo. Inclusive, para quem não comeu a pamonha, tá convidado, viu? Dá tempo ainda. Ainda dá tempo. Que boatos, Pâmela, que tem forrozinho católico. Tem forró católico, Nós hein? vamos. Eu nem gosto de forró, eu quero ir comer. Eu quero ir comer. Eu amo. O tudo meu de interesse é milho. na comida. Também, maravilhoso. Porque você vê que tem umas pamonhas diferentes esse Sim, ano. sim, Chega esse uma ano. aqui, vamos ver. Esse aqui queria fritar pamonha, eu vou comer. Você mais já comeu cedo. pamonha Pô, frita? muito bom. Tá vendo? Muito Eu bom. falo, é Eu uma nunca vi delícia a isso. pamonha Você frita, tá acabando não é? com a identidade Muito da bom. pamonha, Não. Gabriel. Muito É uma- gostoso. Eu comi esses dias pra dar o café da manhã, meu pai fez. É. A gente comeu pamonha frita no café da manhã. tava uma Eu vou ficar te delícia. julgando pelo resto da Não, vida. você vai ver, eu vou sabe. fazer, você vai comer, você vai Não gostar. É É. maravilhoso, não é? Chega a ser quase melhor do que a pamonha cozida comum, mas não é. Ah, eu duvido. Mas tá Melhor bem que ali, a ó. pamonha. Bem... Aquela pamonha com queijinho assim, ó. Nossa. Quentinha. Mas que bom, irmão, ver que Deus continua chamando tantas pessoas a servir a Ele, né? Sim. A trabalhar para o reino de Deus. Nós vemos isso claramente na sua vida, né? Você é um homem levantado a serviço do reino de Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida e a oportunidade que nós temos de sentarmos juntos contigo Sim. numa mesa Amém. para partilharmos um pouco, né? Exatamente. Não, nossa, eu que fico lisonjeado de estar aqui, né? Porque não é mérito meu, nenhum. Porque se fosse por mim, eu não sairia nem daquela primeira missa, né? Que eu fui. Sim. Foi Deus que foi trilhando meus caminhos, é um passo de cada vez. Graças a Deus já são 10 anos, né? Caminhando aí com Deus e espero que muitos aí são até... um dia, né? Não é um dia, um São mês. 10 anos. São 10 anos. E espero que até a glória. Até que ele venha. Dia Não e vejo a noite, hora noite de e dar dia. uma- Aleluia. Amém. Nossa, é uma benção mesmo. Agradeço, irmão, sua presença aqui. Né? Seja sempre muito bem-vindo à nossa Sim. casa. A gente é nosso meio lar. doido. Não liga muito, não. Ah, mas Não, normal mas- que sou eu. Cada um tem as suas particularidades, né? Vamos dizer assim, Sua né? Mas normal digníssima que sou também. eu. Traga ela aqui um dia Sim. para estar conosco, para nós partilharmos juntos. Do fundo do meu coração, obrigado. É uma alegria ter você aqui. Que isso, com certeza, vamos voltar mais vezes. Agora eu aprendi o caminho. Gabriel, Achou. Eu aprendi, mas não por mérito do Gabriel, foi o Viu? espírito, o anjo da guarda que Foi te trouxe. porque eu perguntei pra ele onde que era, e ele falou, não sei, eu vou ver aqui onde que eu tô. Eu não- Ele tá aqui toda semana. Ele faz umas 2 semanas que ele tá morando aqui. E ele não sabe como é que chega aqui. Oh, Deus. Mas cada um com a sua missão, né? E eu A vejo que dele é assim, tocar. Não é ser GPS. não, pelo amor de Deus, não passa pra ele essa missão, porque Não serve pra ser copiloto hoje em dia. tô brincando. O Gabriel é um irmão querido também que assim participou da minha vida desde antes, né, da minha conversão na escola. Eu tava falando aqui antes, né, que uns 2 anos aí da minha vida escolar eu fui nas costas do Gabriel. Nas Eu- provas dele. Ele é mais esperto que eu e colava Gabriel é algumas CDF. Nerd. colava algumas provas dele ali, mas não façam isso, viu, crianças? Isso é errado. Já deixa a dica, né? Isso aí é errado, gente, pelo amor Faço o de que eu Deus. falo, mas não faço o que eu faço. Né? Aprenda também com o erro dos outros. É isso aí. Faz o que eu digo, mas Eu não não faço o que eu faço. Isso. Oh, Deus. Saiu. Aqui na comunidade, quando a gente precisa saber alguma coisa, a gente fala, Gabriel, o que o Código de Direito Canônico fala? Gabriel, o que o catecismo tá falando? Tu faz do Gabriel. É verdade. Não, mas a gente brinca, mas o Gabriel, eu vi várias faces do Gabriel, viu? No decorrer dessa caminhada. Inclusive, também a gente consegue ver Deus, né? O que Deus faz na vida de um homem, porque, pelo amor de Deus, esse homem hoje tá muito melhor, viu? Se você Pelo não amor viu de ainda, Deus. volta uns podcasts É. pra Foi o trás, passado. você vai conhecer um pouco. O homem tinha um cabelo. A gente conheceu ele cabeludo. Meu Deus. A primeira vez que ele veio aqui, ele tava cabeludo, Tá, você lembra? tá. Ele tava cabeludo. Eu dei muita carona pra ele de moto. E sempre era um desafio colocar capacete nele. Tinha que mandar Sempre- fabricar o capacete. Da próxima vez eu trago a caixa do capacete.
Muito bom. Tocava nada, cara. Naquela época eu tava aprendendo só. Eu não tocava nada. Só que pra ele, como ele sempre também gostou de música, ele sempre levava pra escola um violãozinho, eu tentava puxar ele pela que música. Ele falou assim, vamos lá também, né? Vamos. Evangelização com inteligência. Tem que pensar pra evangelizar. Falou assim, vamos lá, eu tô aprendendo a tocar bateria lá, vamos lá também pra você tocar com nós. Aí não foi, né, nessa época. Demorou um pouco. Não deu certo. Mas, Não deu. quem sabe, né? Foi uma sementinha ali que foi jogada por Deus, que floresceu, né? Graças a Deus, é um homem diferente. Hoje cortou o cabelo, pra você ver. Glória. Hoje toma banho, tá tudo certo. E você que nos acompanha, você sabe que agora nós temos uma jornalista internacional nesse podcast. Nós temos uma jornalista, sabia, irmão? Essa pessoa que vos fala nessa mesa de podcast agora faz parte da Central Diocesana de Comunicação, apresentando o Jornal da Diocese. Olha, que isso. Mas eu não sou a única apresentadora lá. Não, mas você tá lá. Fernando. Eu apresento só uma vez ao Se mês. você não assistiu o Jornal da Diocese ainda, o YouTube da Diocese de Edição Guaxupé, 9. você vai ver essa senhora que vos fala No lá. Facebook também, gente. Repórter. E colocaram o resumo no Instagram. Temos recados, o jornalista? Aí começou. Recados diocesanos. Claro que temos. Dá os recados diocesanos pra temos nós, avisos porque agora ela é só avisos- nível diocese. Entendi. Temos avisos comunitários, tá? Esse podcast vai ao ar agora, né? Sexta, dia 7. Então, uma coisa que a gente tem da Diocese, amanhã, às 9 da manhã, temos ordenação episcopal, né? Eu acho lindíssima, inclusive. Não saberemos quando veremos outra, né? Não Nath? saberemos quando verdade. veremos outra. A gente nem sabe, já teve alguma aqui? Já sabe, já teve Do alguma Messias. por aqui? Teve Teve uma, uma. né? É. E agora Mas a gente há tem a do bem anos Monsenhor atrás. José Hamilton, né, que vai lá para Almenara, mas a gente vai ter uma ordenação episcopal aqui, então sintam-se convidados para estar presentes aqui na Catedral às 9 da manhã, no dia 8 de julho. E temos grupo Reconstrói à Noite. Nós temos o nosso encontro. Você não pode perder, porque essa série está sensacional. Ela tá maravilhosa. E assim, se você não viu o podcast passado, você vai lá assistir, depois você vai lá no Veritas Cast, assiste o Veritas Cast e fique ligado aqui no nosso canal, entendeu? A gente espera você. Uma salva de palmas para ser jornalista dessa diocese. É diferente, né? Maravilhoso. É diferente. Se fosse pra eu falar isso aí, A diocese tá aqui, eu ó. já ia esquecer a data, Elevamos ia o esquecer. nível da diocese agora. Se eu ficasse vermelho, eu ia ter igual um pimentão agora. Mais uma vez, muito obrigado, irmão. Obrigada, jornalista diocesana. Obrigado aos irmãos obrigada, do bastidor. Gabriel. A Amanda que tava fazendo janta. E a Tá só a você que cara. nos acompanha sempre. Sim. Tá sempre ligado aí. Deus te abençoe. Até semana que vem. Se Até. Deus quiser, nós estaremos aqui. Mais uma vez aí, agradeço aqui a oportunidade. Pra mim é uma honra e obrigado por me aguentar aqui. Isso aí é... Que Nunca imaginei que eu estaria aqui. Olha que trem chique aqui, gente. Eu não tô acostumado com essas coisas. Não tô acostumado com essas coisas. Obrigado, Mas- irmão. Foi um prazer. Obrigado. Prazer ter você. Estamos sempre à disposição lá. Tamo junto. Tchau. Tchau.